Louvamos a Deus por estar aqui nessa noite. Uma alegria poder saber que os irmãos valorizam esse momento de estar na presença de Deus, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Eu considero o culto de ensino dos cultos mais importantes da igreja. É o famoso culto de doutrina, né? Que os mais antigos sabem. Que é um culto voltado para o ensinamento bíblico para a igreja. E nós estamos estudando uma série nas terças-feiras, alusiva à semana que antecede o Natal, onde nós falamos sobre questões voltadas para reconhecer ou resgatar o verdadeiro Natal. E hoje nós iremos pensar sobre a pessoa mais importante. Nós temos vivido, irmãos, um tempo de relativismo, onde muitas figuras públicas têm vindo a público, a mídia, falar de Deus, querendo colocar Deus em uma posição de relativismo, de um Deus com um D minúsculo. Mas Deus, o Senhor Jesus, na pessoa de Jesus, durante toda a sua trajetória e a sua revelação pela palavra e a sua manifestação, tomando forma humana aqui na terra, durante toda a sua trajetória, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. E a igreja do Senhor não pode jamais esquecer disso, que ela pertence a um Deus que tem o controle de todas as coisas, que nada, absolutamente nada foge do seu controle. E eu quero convidá-los a ler a palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 30. E pensar sobre a pessoa mais importante. E quando se trata de importância, nós precisamos entender que essa importância acontece muito mais no âmbito espiritual, porque essa compreensão, ela se revela para aqueles que conhecem ao Senhor. Muitos têm dificuldade de perceber ou entender a importância de um Deus que se revela, e por se revelar a nós, a cada um de nós, faz com que muitos não percebam a grandeza dessa revelação de Deus na sua igreja. E não perceber isso é deixar de usufruir daquilo que Deus tem para revelar e para conduzir a sua igreja para um lugar seguro. E o texto de Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 30, nós vamos encontrar Maria recebendo a notícia, o comunicado do que iria acontecer com ela, nessa primeira revelação do tempo que está sendo preparado para receber o Cristo. O texto nos diz, versículo 30, então o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida, e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. A
aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Os feitos do Senhor na palavra de Deus acerca de trazer a vida, ou a gestação, ou engravidar, no processo de que quando não existe condição humana de acontecer, não é o primeiro com Jesus. O próprio texto nós lemos no versículo de número 36, onde nós encontramos o relato de que Isabel, já ainda estéril, já estava de 6 meses quando o anjo se revelou a Maria para trazer a essa informação. Esse feito do milagre de trazer a vida não é o primeiro. Nós vamos encontrar em Gênesis capítulo de número 21, o nascimento de Isaque. Todos nós conhecemos a história. Abraão com 100 anos de idade e Sara com 90, e ainda mesmo assim estéril, o Senhor cumpriu a promessa na vida desse casal, dessa família. Porque Abraão tinha 75 anos, quando essa promessa foi liberada sobre ele, e 25 anos depois ela se cumpre, quando ele tem 100 anos de idade. Portanto, o milagre da mulher estéril e Sara é trazido sobre ela, e ela gera Isaque. Paulo diz em Romanos capítulo de número 4, no verso 19 ao 20, e sem enfraquecer, se referindo a Abraão e a Sara na fé, considerou que seu corpo já tinha validade, já não tinha mais validade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. O Senhor também abriu a madre da esposa de Manoá, o pai de Sansão, e a sua esposa também era estéril e gerou. Em Juízes capítulo 13, nós vamos encontrar o relato de que o anjo se revela também à esposa de Manoá, e aí vem a geração e a mulher engravida, sendo ela estéril. Por que não trazer à tona nessa noite a história de Samuel, onde Ana também não tinha condições de ter filhos, e Deus se revela através do seu poder e da sua graça, e diante de todo esse percalço de dificuldade que Ana atravessava, engravida de Samuel, conforme a promessa que o Senhor havia feito. Um nascimento notável, o mais notável de todos eles, que queremos destacar nesta noite, é Jesus de Nazaré. Nasceu para salvar a humanidade. Embora todos esses feitos tenham acontecido e relatos registrados na palavra de Deus, nos deparamos com o sobrenatural do Senhor se revelando à humanidade, trazendo para nós o próprio Deus revelado em Cristo Jesus, através do seu nascimento milagroso em Maria. Ele era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade encarnada, o Eterno, a Palavra que se fez carne, conforme João capítulo 1, verso 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, sobrenaturalmente concebido por uma virgem, sem um pai humano. O nascimento virginal de Jesus, queridos, é fundamental para o cristianismo. Não tem como negar que Jesus nasceu da forma que a palavra revelou para cada um de nós, e como lemos dessa noite, essa manifestação sobrenatural do anjo a Maria. Por isso, a pessoa mais importante de todas as ocasiões é Jesus de Nazaré. Toda a glória, toda a majestade, todo o poder pertence a Ele, e a igreja reverencia isso para a glória do seu nome.
Negar o nascimento virginal de Cristo é negar a verdade bíblica de que Jesus é o Filho de Deus. Colossenses capítulo de número 2, verso 9 ao 10 diz: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo o principado e o poder tendes a vossa plenitude. Tito capítulo de número 2, verso 13, a palavra nos diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós temos que entender, queridos, que nesse tempo onde a igreja é desafiada a todo instante a caminhar ou a ser atraído por sentimentos de que um Deus que não se manifesta conforme muitos corações ansiosos buscam, talvez para muitos essa espera tem tornado nas suas mentes, nos seus corações, a invalidade ou talvez a falta de soberania desse Deus. Jesus, tudo que se fazem acerca disso, é falsa essa afirmação. O Cristo é a principal pessoa. Ele é o nosso Deus e soberano entre nós. E nós podemos entender, queridos, que muitos talvez levem em questionamento o fato de Jesus ter nascido de uma mulher. De forma sobrenatural é bem verdade, mas para muito, pelo fato de José de existir um pai humano, há muitos questionamentos por acharem que a presença de José foi que fez com que Jesus viesse a ser gerado. Mas eu quero dizer nessa noite, que para nós que estamos aqui sentados nesse lugar ouvindo essa palavra, para essa atmosfera espiritual que nos envolve, pelos milagres que já vivemos durante a nossa vida e a nossa caminhada, cada dia nós confirmamos que Ele é o nosso Salvador, que Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo de Deus, e nós somos cheios dessa presença por causa disso. Se Jesus não tivesse nascido dessa forma, do Espírito, gerado pelo Espírito, Jesus não seria o Salvador. Não haveria evangelho, não haveria salvação, não haveria ressurreição, não haveria esperança para a vida no porvir. Por isso que Paulo afirma no capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 17 e 19: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Embora totalmente revelado no Novo Testamento, como todos nós entendemos, que a revelação de Cristo no Novo Testamento, a partir de Mateus e as cartas de Paulo, e toda essa revelação espiritual para as nossas vidas e as verdades expostas nas Sagradas Escrituras, nós encontramos que essa promessa aconteceu no Velho Testamento. O nascimento do Cristo. Gênesis capítulo de número 3, verso 15, a palavra diz que Deus declarou que a semente da mulher, o Cristo, iria esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Ele nasceu para a glória de Deus e para destruir as obras do diabo. Em Isaías capítulo de número 7, verso 14, diz as Sagradas Escrituras: resista à previsão surpreendente de que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Ele é o mais importante. Sua presença é inegociável. Sua presença é notada e percebida por aqueles que têm a sensibilidade de amá-lo de todo o coração. Jesus está aqui nessa noite. Ele nos conduz a lugares onde nós nem podemos imaginar. Nos faz perceber o sentido da vida e as coisas importantes para a glória e para a eternidade. Não nos deixa desperdiçar os momentos importantes da vida. Nos enche o coração de esperança para poder caminhar. É o Cristo verdadeiro que habita em cada um de nós. Jesus de
Nazaré, o mais importante de todas as coisas. Queridos, às vezes na vida, na caminhada, nós nos encontramos com o coração abatido. Às vezes nós somos tomados pelo sentimento de desistência, de derrota, de não querer prosseguir, de não querer alimentar o nosso coração da esperança de que um dia Jesus voltará e que tudo aqui nessa vida vai passar. E muitas das vezes nós somos subtraídos, extraídos e levados para um campo de pensamento, de ideias, onde nós queremos alimentar a nosso ser, a nossa alma, com os nossos próprios desejos. E não entendemos que Jesus nasceu e por ser a pessoa mais importante, o Deus soberano, Ele habita, escolheu habitar em cada um de nós. Para quê, pastor? Para que nós olhássemos para frente, no sentimento de que tudo vai passar, e Ele um dia virá para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, e a importância de Deus se renova em cada um de nós a cada dia. Não podemos parar pelo caminho quando o sentimento invade a nossa alma. Mais um Natal está se aproximando, mais um Natal está vindo em nossa direção. Nós estamos na iminência de realizar uma festa. A data para mim, irmãos, pouco importa. A certeza é que Ele nasceu, Ele cresceu, Ele realizou milagres poderosos, Ele destruiu a morte, e Ele está no céu e muito em breve voltará para buscar a sua igreja. Não precisamos de data para entender isso. Precisamos apenas entender que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Uma vez que nós priorizamos Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida, as outras coisas começam a perder o sentido. Começam a ir para o final da fila. Na nossa lista de prioridades, quando nós colocamos a Deus, as outras coisas vão perdendo o sentido para nós. Porque nós começamos a amar ao Senhor conforme as Escrituras. E num resumo do texto que nós lemos, nós nos deparamos com 5 coisas importantes que eu quero extrair nessa noite como aplicação para nossas vidas. A primeira delas é que Maria não duvida, ela quer apenas entender. A pergunta de Maria não é uma pergunta de dúvida. É uma pergunta em busca de compreender qual é o propósito de Deus nessa condução em que o anjo revela para ela qual é o desejo, qual é o objetivo e a obra que será realizada. Talvez muitos de nós estamos aqui na casa do Senhor e por não entender e nem compreender qual a importância de Deus na nossa vida, o sentido do propósito toma qualquer outra direção que não é a vontade de Deus para nós. Maria faz uma pergunta no verso 34 que nós lemos. Perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer? Se não conheço na intimidade homem algum. Não é uma pergunta de dúvida. Ela já pergunta sabendo o que vai acontecer. De alguém que crê que a revelação de Deus através do anjo, na presença, na frente dela, está trazendo para ela o melhor, o mais importante. De que ela está sendo privilegiada, de ter sido escolhida por Deus para ser o instrumento pelo qual Deus ia usar para que Jesus viesse ao mundo. E ela pergunta como isso vai acontecer. Porque ela sabe que vai acontecer, só não sabe como. Porque na compreensão dela, só existe uma forma de uma criança vir ao mundo. É se ela tivesse relação com o marido. E como isso não havia acontecido, ela pergunta sabendo que vai acontecer, mas que se coloca à disposição para que isso aconteça. Quando Jesus é importante na nossa vida, nós nos colocamos à disposição, mesmo sem saber qual é o caminho. Mesmo sem saber qual é o desfecho da história. Foi Ele que chamou?
Ponto. É Ele que está conduzindo teu coração para fazer algo na obra de Deus. Dedique-se ao máximo a isso. Dê o seu melhor. Você pode até perguntar qual vai ser a estratégia ou a forma que Deus vai usar para que isso seja realizado na sua vida. Mas creia que vai acontecer. Sua pergunta não era uma expressão de dúvida jamais, mas um pedido de explicação sobre os meios pelos quais o Senhor usaria. A segunda coisa que eu encontro nesse texto é que Deus sempre tem uma estratégia. Sempre tem. Às vezes, a não compreensão e a não confiança nos leva, talvez, a duvidar que a ação de Deus para aquele tempo não vai ser de uma forma organizada, onde Deus vai agir e as coisas vão realmente acontecer conforme a sua vontade. No versículo de número 35, a resposta do anjo é a seguinte: o Espírito virá sobre ti. Percebam que o anjo está respondendo para Maria o modus operandi de Deus no processo do milagre. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Então, o anjo descortina para Maria a estratégia, o modus operandi. O Espírito vai se manifestar na sua vida, e Ele vai te cobrir com a sua sombra. Por isso que o Filho será santo, porque é o Espírito Santo que vai gerar. O Espírito Santo desempenha um papel de destaque nessa narrativa, queridos, do nascimento do Senhor Jesus. Mas no verso de número 15, do mesmo capítulo de Lucas, diz o seguinte: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Quando nós recebemos a missão de Deus para nossas vidas, quando nós somos alcançados com essa importância de Deus dentro de nós, nós começamos a olhar para Cristo como sendo o mais importante, e nós entendemos que quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Tudo que está sendo gerado em nós é pelo Espírito Santo de Deus. A esperança, o sonho, a vontade de fazer a obra de Deus, o desejo de cumprir a obra do Senhor, mas também os alertas de Deus quando nós estamos caindo, pecando, cometendo erros. Deus nos chama a atenção pelo Espírito Santo de Deus. Em Gênesis capítulo de número 1, no verso 2, nós vamos encontrar o Espírito Santo agindo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a espécie das águas. Isso nos ensina que essa ação de gerar do Espírito, ela é constante. O Espírito está em movimento. O Espírito está agindo no meio da sua igreja. O Espírito está tocando corações. O Espírito está produzindo vida. O Espírito está aqui nesse lugar. O Espírito está na tua casa, na tua família, no teu lar. O Espírito está agindo no meio da sua igreja. Ele está gerando vida. O Espírito Santo age, querido, porque Ele é um agente original da criação, assim como foi no início. Desta vez, Ele está agindo no ventre de Maria, de forma poderosa. Porque o texto diz que o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa palavra no hebraico, ela é Elion, que significa soberano governante. Poder do Altíssimo, poder do soberano governante.
o onipotente nos céus e na terra, o Deus que fez e sustenta o universo, é Ele que está agindo em favor do seu povo, porque Ele é o mais importante. E nesse processo do nascimento de Jesus, foi de forma intensa e poderosa. O poder do Altíssimo te cobrirá. Salmos capítulo de número 104, verso 29 ao 30 diz: escondes o rosto e ficam perturbados e lhes tira a respiração, morre e volta ao pó, envia teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Querido, tudo que temos pertence a Deus. Se você estiver achando que você tem algo, comece a mudar a sua forma de pensar, porque a coisa mais importante da nossa vida é o fôlego que respiramos. E Ele pode fazer assim, ó, e tirar. É isso que o salmista está dizendo. Por isso a autoconfiança, por isso a autoajuda, por isso esse sentimento que os coaches têm pregado, ensinado, de que você é capaz, ele tem que esbarrar na soberania de Deus. Nós temos limites e dependemos do Senhor para todas as coisas nessa vida. Por menor que ela seja, se eu for tomar um copo com água, é Ele que está dizendo para o meu braço mexer, é Ele que está liberando a minha coordenação motora, o meu respirar, o meu pensar, tudo vem dEle. É isso que o salmista Davi está dizendo. E quando nós estamos sendo traídos pelo nosso pensamento de achar que nós vamos conseguir fazer algo sem Deus, a revelação aqui, para entendermos que Ele é a pessoa mais importante, é saber que nós somos completamente dependentes deles. Não podemos dar um passo sequer, não podemos fazer nada. Maria entende isso e diz: eu só quero saber como é que vai ser. Só isso. Só para mim entender. Só para mim não cometer falhas. Eu me coloco à disposição, nós vamos entender isso. Porque Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1, verso 16 e 17... porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jó, no capítulo 33, verso 4, a palavra diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Querido, levanta pela manhã e enche o teu coração de gratidão, enche teu coração de alegria, enche teu coração de louvor, enche teu coração de adoração. Para de reclamar da vida. Vai cozinhando, vai fazendo o café e vai dizendo: louvado seja Deus pela vida, por eu ter acordado, pela minha família, pelo meu trabalho, porque é Ele que faz todas as coisas da nossa vida. Em terceiro lugar, Deus dá um sinal, queridos. Vamos ver qual é o sinal. Verso de número 36. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. A impressão que dá é que Deus está mostrando um sinal para Maria. Deus deu esse sinal. Não porque Maria, queridos, duvidava das palavras do anjo, né? Mas para fornecer âncora para a sua fé. Veja o que diz Hebreus capítulo 6, verso 18 a 19. Para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande
ancorar por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu. O anjo estava querendo dizer para Maria: fortalece a tua fé, porque Isabel, que era estéril, está com 6 meses de gestação. Consegue entender isso? Que o processo do nascimento de Jesus é um processo que, mesmo em meio ao milagre acontecendo, muitas das vezes precisamos presenciar algo sobrenatural ao nosso redor, para que a nossa fé seja fortalecida. Por isso que é importante compartilhar milagres, meu irmão. Por isso que é importante testemunhar das obras, da ação de Deus no meio da sua igreja, porque quando isso acontece, a fé daquele que talvez esteja duvidando é renovada por conta desses fatos. É isso, o sinal de Deus para Maria, a demonstração do poder. Ele aponta para Isabel, sua parente, e diz que ela era estéril, mas que agora ela está num processo de 6 meses de gestação. Isso não é um sinal porque ela estava duvidando, mas para ancorar, para fortalecer a sua fé, para trazer para dentro de Maria esse sentimento de entrega por completo, que não houvesse mais nenhuma dúvida. E se por acaso isso, com certeza não haveria, mas fortalecia a sua fé. Porque se tem uma coisa que atrapalha a ação de Deus, é a falta de fé. O milagre, ele acontece com o elemento da fé. Os que duvidam são semelhantes à água do mar. É assim, as ondas do mar que vão, que vêm, que não tem constância, que não tem solidez, que não é concreto, mas oscilam nos seus pensamentos e nas suas ideias. Mas aquele que tem fé, coloca o pé, quando aí o chão ainda não está pronto, porque ele crê que Deus não vai deixar ele desamparado. O anjo faz algo tremendo e nos ensina algo importante, porque quando nós colocamos Deus como principal em nossas vidas, nós podemos contemplar a grandeza de Deus acontecendo ao nosso redor. Às vezes, nós estamos tão focados no milagre, mega milagre, no milagre que tenha uma repercussão maior, e esquecemos que Deus está agindo no milagre agora, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nos pequenos livramentos, nas portas que Ele vai abrindo e a gente não percebe nem agradece, mas que a coisa está acontecendo, porque o Espírito não para. Ele está agindo no meio da sua igreja. Em quarto lugar, Deus faz de forma nítida trazer à tona a sua soberania. No verso de número 37, o anjo responde, acrescenta: porque para Deus, estão comigo aí? Porque para Deus, nada é impossível. E como é que eu entendo isso na minha vida, na vida de oração? O anjo está dizendo para Maria que o fato de ser gerado através do Espírito Santo, algo inédito, sobrenatural, inesperado, inimaginável, vai acontecer com aquela mulher que foi separada por Deus, porque o texto diz que Deus achou graça nela, e isso vai ser derramado sobre a sua vida, usando ela como instrumento para que Jesus venha ao mundo. O ventre dela é instrumento que Deus usa para ser gerado pelo Espírito.
Mas agora o anjo está dizendo para ela que para Deus nada é impossível. E como é que a nossa mentalidade compreende esse impossível de Deus? Porque o que acontece muitas das vezes é que a gente olha para uma situação e oramos por ela ininterruptamente, dioturnamente, e a coisa não acontece como a gente quer que aconteça. E para alguns talvez diga, Deus age pela metade, ou Deus, isso aqui é difícil para ele. Guarde uma coisa no seu coração que para mim foi difícil guardar. Deus só fará algo para o nosso bem, nem que isso doa. Então o impossível de Deus acontece no propósito dEle, no tempo dEle, da forma dEle, para o nosso bem. O que é que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes enterrar alguém que nós amamos pode ser para o nosso bem. E o impossível de Deus acontece nisso. Porque Ele é soberano. Essa coisa de ir para Deus com barganha, essa coisa de querer buscar ao Senhor como uma troca, na esperança de que nenhum percalço vai visitar a nossa vida, isso não existe, irmão. Nós cantamos vitórias, mas a nossa vitória maior é na glória, na presença de Deus. É um dia partir daqui, porque nós sabemos para onde nós vamos. Mas enquanto aqui estivermos, nós vamos enfrentar portas fechadas, desemprego, enfermidade, perturbação, coisas das mais diversas possíveis. E Deus, no impossível dEle, Ele vai agindo em todas elas na nossa vida. Ele é soberano. Ele é poderoso. Porque para Ele, nada é impossível. É uma coisa dizer que algo vai acontecer. Uma coisa é dizer que algo vai acontecer, querido. Outra coisa é fazer acontecer. Tem muita gente falando na boca, usando Deus, como é Deus, como se fosse Deus falando sobre algo. Aí a coisa não acontece e essa culpa vai para a conta de Deus. Porque quem falou não foi Deus. Se Deus falar, e fosse confirmado na sua palavra, pode aguardar, Ele vai cumprir. Não há absolutamente nada que Deus não cumpra, porque para Ele nada é impossível. No Salmo de número 115, verso 3, a palavra nos diz: mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. E a vontade dEle era o quê? Boa, perfeita e agradável. Essas pregações para crente mimimi não dá não. Crente que gosta de vitória, vai dar tudo certo. Tal. Você vai chegar, você... Se nós olharmos para os heróis da história, que deram as suas vidas pelo Evangelho, talvez muitos dos seus Instagrams aqui hoje em dia não tivessem seguidores. Nós estamos vivendo uma época esquisita, irmão. Mas Deus vai liberar uma perseguição sobre a sua igreja. Espere isso. Sabe por quê? Nós só crescemos na perseguição. Foi assim, quando Jesus subiu aos céus, e que o povo ficou disperso. No último momento com os discípulos, Roma se levantou contra eles, e a igreja se dispersou por vários lugares, e eles começaram a se reunir nas cavernas, nos estábulos, escondido nas casas, mas esse evangelho só chegou até nós por causa disso. E não vai ser diferente. Chegou a hora das coisas se organizarem, porque assim como Jesus preparou, escute o que eu estou dizendo, assim como Jesus preparou o tempo
para que Jesus nascesse, assim como Deus preparou o tempo para que Jesus nascesse através de Maria, Deus está preparando o tempo para Ele voltar e vir buscar a sua igreja. Porque nada é impossível para Deus. Daniel no capítulo 4, verso 35, e todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? E por último, não menos importante, Maria se apresenta para ser usada por Deus. Quando Jesus é o ser, é a pessoa, é o Deus, o único Deus da nossa vida, mais importante, a coisa mais importante da nossa vida, nós estamos sempre à disposição dEle. No verso 38, Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo não disse mais nada. Em outras palavras, talvez o anjo tenha entendido: você entendeu. Beleza, missão cumprida, aguarde, vou embora. E foi. Quando nós entendemos o propósito de Deus, o céu se move ao nosso favor. Quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, Deus vai criando situações para que a gente volte para o aprisco e para que a gente volte para o centro da sua vontade. Maria se apresenta e diz: eis a serva do Senhor. A coisa mais importante da minha vida, em outras palavras, ela estava dizendo: vai acontecer agora. A coisa mais fundamental, mais do que a minha própria vida, vai acontecer agora. Quantos de nós estamos dispostos a dar a nossa vida para o Jesus? Quantos de nós, se formos levados ao tribunal e formos colocados num paredão para ser executado, e perguntarem para nós se a gente vai negar a Jesus ou não, quantos de nós, olhando para os nossos filhos, olhando para as pessoas que a gente ama, vai dizer: eu não abro mão de Jesus, eu vou morrer, mas eu não abro mão de Jesus? Uma coisa é essa reflexão caminhar no campo das ideias, essa reflexão no campo do romantismo, essa reflexão no campo imaginário, fantasioso e bonito de se ler num livro. Outra coisa é essa realidade bater na nossa porta. Talvez a não disposição para cumprir o propósito de Deus tenha acontecido nos detalhes mínimos da nossa vida. Talvez ao vir para a igreja, o coração é tão preso, o coração é tão aprisionado, é tão distante, senta-se no banco, vai para casa, volta do mesmo jeito e não consegue entender qual é o propósito pelo qual Deus trouxe ele aqui. Talvez a negação, ela parte de pecados que nós vamos absorvendo e colocando como práticas na nossa vida diariamente e não queremos abandoná-los. Talvez essa negação de Jesus, ela vem de detalhes mínimos, onde nós apenas atribuímos negar a Cristo aquele que com uma arma na cabeça é capaz de abraçar ao Senhor e morrer pela causa, de não negar a Cristo. Mas começamos nos primeiros estágios, nos primeiros passos, e não abrimos mão deles, para a gente cumprir a obra do Senhor, porque esse é o exercício que Deus quer para a sua igreja. E eu termino aqui.
dizendo para a igreja do Senhor: não importa a data do Natal, vamos nos reunir com as nossas famílias, e vai ser maravilhoso. Lá em casa eu vou fazer uma ceia a 4, é tão bom, só nós 4 lá em casa, não quero ninguém lá em casa, só nós. Todo ano a gente faz assim, se reúne só nós 4, faz um amigo secreto que não é secreto, todo mundo sabe, a Dandan entrega a todo mundo. Mas é bom, é maravilhoso. Mas Jesus é o mais importante para nós. Todos os dias do ano, da nossa vida, da nossa história, de tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Daqui a pouco, nós vamos estar entrando um novo ano, 2023. E a gente possa abraçar o propósito de Deus. Cada um de nós. Sem reservas. Muitos objetivos o Senhor tem trabalhado para essa igreja. E talvez nós poderíamos até colocar uma frase ali, estou brincando aqui, viu, pastor? Colocar uma frase ali. Se Jesus fosse o mais importante para mim, o mundo de nada valeria. Então que Deus abençoe a igreja do Senhor aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Obrigado.